Fala galera, beleza? Legal, opa galera, deixa eu tirar esse óculos aqui, ó. Quem tá falando com vocês é o professor Turco e estamos na nossa segunda aula. Nossa segunda aula é sobre sais minerais, beleza? Sais minerais está dentro da bioquímica, lembra? Nós já comentamos? E sais minerais faz parte de compostos inorgânicos. A gente necessita de sais minerais em pequeníssimas quantidades, tá? Quem necessita de menor quantidade no nosso corpo, na verdade, são as vitaminas. As vitaminas são necessárias no nosso corpo em menor quantidade. Logo após as vitaminas, nós temos os sais minerais. Beleza? O Turco, aonde que eu encontro os sais minerais? Legumes, verduras, igual tá aqui, ó. Tá? Legumes, verduras, frutas são os locais mais favoráveis a se encontrar sais minerais, beleza? E eles são fundamentais na atividade metabólica, na atividade enzimática da célula, beleza? Então a gente vai comentar sobre alguns principais sais minerais, aí a função deles, legal? Ah, Turco, mas você falou que são 26 elementos químicos, tá? Encontrados nos seres vivos. A gente vai estudar os 26 elementos químicos? Óbvio que não. A gente vai estudar os elementos químicos que têm mais chances de cair numa prova de vestibular, tipo ferro, cálcio, iodo e outros em diante. Beleza? Vamos lá? Então se liga na aula. Valeu? Vamos lá. Pessoal, os sais minerais são classificados em dois grupos. Eu classifico eles em micronutrientes minerais, ou também chamado de oligoelementos. O que são esses oligoelementos? São aqueles elementos, são esses micronutrientes, na verdade, minerais, que são necessários em pequeníssimas quantidades no nosso corpo diariamente. Então, aqueles elementos necessários em nosso organismo em pequenas quantidades são chamados de micronutrientes, abaixo de 20 miligramas. Fechou? Legal? Agora, os macronutrientes, reparem, ó, os macronutrientes minerais são aqueles necessários normalmente acima de 100 miligramas diariamente. Então, alguns elementos são necessários em pequenas quantidades, outros elementos são necessários em grandes quantidades. Os necessários em pequenas quantidades são chamados de micronutrientes, ou oligoelementos. E os necessários em maior quantidade são chamados de macronutrientes, tá? Ou macroelementos. Fechou? Beleza? Microelementos menor que 20 miligramas diariamente e macroelementos acima de 20 miligramas diariamente, 100 miligramas diariamente, tá? Beleza? É isso aí. Alguns tipos de nutrientes como micro e macro. Vamos lá. O ferro, o zinco, o cobre, o iodo, o flúor, tá? São micronutrientes. Agora, aqueles que eu necessito todos os dias em quantidades maiores. Eu tenho o cálcio, o fósforo, o potássio, o sódio, o cloro, o enxofre e o magnésio. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles. Valeu? Vamos lá então. Ó, antes de falar sobre isso, presta atenção. Às vezes a pessoa se alimenta, mas ela não se alimenta de maneira adequada. Às vezes ela tem a chamada fome oculta. O que é a fome oculta? Ela come, mas o organismo dela está deficiente em alguns tipos de nutrientes, entre eles os sais minerais. Então, a fome oculta é quando o indivíduo come, ele ingere grande quantidade de carboidrato, proteína, tá? Lipídios, tá? Muito da alimentação dessa própria pessoa. Tá? E esquece de ingerir alimentos essenciais que contêm nutrientes fundamentais para garantir o metabolismo essencial para a vida. Tá? Metabolismo essencial para a célula. Beleza? Legal? Então vamos lá, ó. A fome oculta, aqui ó, fome oculta. Carência de nutrientes, minerais e de vitaminas no nosso organismo. Tá? É decorrente de uma dieta com pouca variedade. Dieta exagerada em quê? Em carboidratos, em lipídios. Beleza? O que isso provoca, gente? A gente acha que está comendo bem, o cara comer em grande quantidade não significa comer bem, tá? Comer em grande quantidade, comer muito não significa que você está introduzindo no seu organismo todos os nutrientes necessários para que a sua célula realize todas as atividades metabólicas necessárias, tá? Principalmente as atividades enzimáticas, porque grande parte dos sais minerais, elas atuam como cofatores enzimáticos. Ou seja, elementos químicos fundamentais para a atividade de uma enzima. E todo mundo sabe que as enzimas são essenciais na maioria das reações químicas celulares, cerca de 99% delas. Fechou? Então, sem sais minerais, não tem atividade metabólica, porque são cofatores, na sua maioria. Beleza? O que pode provocar, ó?
tá? Essa deficiência de nutrientes, água, na verdade vitaminas e sais minerais, provoca desânimo, dificuldade de raciocínio, fadiga muscular, queda de cabelo, entre outros, tá? Cada elemento químico, normalmente a deficiência de um determinado elemento químico pode causar um determinado distúrbio dentro do seu organismo, e é sobre isso que a gente vai estar trabalhando agora. Fechou? Beleza, vamos lá então. Uma coisa importante, tá? Falar, ó, quem tem dieta equilibrada não precisa suplementar. Gente, por isso que às vezes é fundamental a gente ir no nutricionista. O nutricionista é a pessoa mais capacitada para identificar que tipo de nutriente está faltando no seu organismo, como que você vai repor esse nutriente, porque ele conhece as principais fontes do tipo de nutriente que porventura possa estar faltando dentro do seu organismo. Tá? Ele vai fazer para você uma dieta balanceada, adequada, tá? As pessoas acham que tem que estar sempre suplementando, só necessita suplementar quem não tem uma alimentação adequada, tá? Isso é muito comum hoje nos dias atuais, né? As pessoas comem muito fora, não comem em casa, devido ao excesso de trabalho, a atividade que realizam. Então, de um tempo para cá, as pessoas comem muito, mas comem de maneira deficiente. Tá? Uma alimentação desbalanceada, desequilibrada. Isso vem causando uma série de doenças e alterações do nosso organismo, incluindo câncer, depressão e daí por diante. Beleza? Vamos lá então, galera. Ó, como é que eu posso encontrar esses sais minerais? Eu posso encontrar eles na forma dissolvida pelo organismo, nos líquidos corporais, principalmente nos líquidos compostos por água, porque os sais minerais, quando eles em meio aquoso, viram cátions ou viram ânions, né? Então, se quando dissolvido normalmente em meio aquoso, líquidos que contêm água, tá? Líquidos corporais, ou imobilizados ou insolúveis, formando estruturas do nosso corpo, como por exemplo ossos, dentes, tá? Então podem ser dissolvidos nos líquidos corporais, ou podem ser encontrados imobilizados, insolúveis, formando estruturas do nosso corpo. Fechou? Então aqui, ó, insolúveis fazem parte de estruturas esqueléticas, aqui, ó, da casca de ovos, daí por diante. Solúvel em água, dissolvido em íons, tá? Constituintes, na verdade, seus íons, formando íons, né? Em meio aquoso. Beleza? É isso aí. Alguns elementos químicos aqui, as quantidades deles necessárias no nosso organismo, isso não tem tanta importância pra gente, é só mais para vocês poderem ter uma noção disso aí. Agora vamos lá então, pessoal. É o seguinte, ó. Vamos falar um pouquinho sobre o cálcio, beleza? Olha o cálcio aqui. Cálcio é um dos elementos químicos que mais caem em provas de vestibular. O cálcio tem várias funções. A gente pode colocar muito mais funções do que tem ali. Mas eu vou rapidamente comentar sobre o cálcio. Vamos lá. O cálcio forma estruturas como ossos e dentes. Ninguém tem dúvida sobre isso, acredito. Essencial no mecanismo de coagulação sanguínea. Gente, é fundamental o cálcio. Sem cálcio não tem coagulação sanguínea, pois o cálcio ele participa na conversão da protrombina em trombina. Ele participa na conversão da tromboplastina do tromboplastinogênio em tromboplastina. O tromboplastinogênio, na presença de cálcio, vira tromboplastina. A tromboplastina e cálcio conseguem converter a protrombina em trombina. Isso desencadeia a chamada cascata de coagulação. Só relembrando com vocês, a cascata de coagulação. E essa cascata de coagulação leva à formação da fibrina no final, que está relacionada à formação do coágulo. Então, rapidamente, aonde o cálcio é importante? Na cascata de coagulação. Sem o cálcio participa ali como cofator enzimático, ativando enzimas que vão agir na conversão de uma substância em outra durante a formação da fibrina, durante o processo de coagulação sanguínea. Beleza? Não pode esquecer disso. O cálcio também é fundamental no funcionamento normal dos nervos. Sabe por quê? Porque o cálcio é fundamental na liberação de neurotransmissores químicos. Os neurotransmissores químicos, para serem liberados pelo nosso organismo, pelo nosso sistema nervoso, obrigatoriamente necessita de cálcio. Então, meu amigo, você está com deficiência de cálcio, você vai ter deficiência na liberação de neurotransmissores químicos. Isso, imagine o que pode acarretar. Uma depressão pode ser em consequência da falta de deficiência de cálcio. Beleza? Joia? E é essencial no mecanismo de contração dos músculos, tá? Principalmente músculo estriado esquelético. Tanto o músculo estriado esquelético, quanto o músculo estriado cardíaco, quanto a musculatura lisa necessitam de cálcio.
O cálcio ele é fundamental para garantir o deslizamento dos miofilamentos de actina sobre os miofilamentos de miosina. Vocês lembram que essas duas proteínas são proteínas da contração muscular. Sem essas duas proteínas não tem contração muscular. Músculo liso, estriado cardíaco, estriado esquelético tem actina e miosina. E para que a actina deslize sobre a miosina, não esqueçam, é necessário o cálcio. Então o cálcio é essencial no mecanismo de contração muscular. Não pode esquecer, beleza? E ela ajuda a prevenir o quê? Osteoporose, tá? Osteoporose é quando eu tenho uma deficiência de cálcio nos ossos, formando o osso vira esponja, quebradiço, tá? Então é muito comum em pessoas idosas, tem fraturas. É óbvio que a osteoporose está relacionada a uma série de fatores. Está relacionada à deficiência de vitaminas, está relacionada à deficiência de cálcio, a alterações hormonais, ao estresse. Mas o cálcio é o fator preponderante, é o elemento que fica faltando quando o osso fica esponjoso. Beleza? É isso aí, galera. Beleza? Esse é o cálcio. Quais são as principais fontes de cálcio, Turco? Gente, principal é leite e seus derivados. Beleza? Ó, leites e seus derivados. Agora, tem cálcio na casca do ovo, sardinha e daí por diante. Agora, pelo menos uma fonte você tem que decorar, tá? Leites e derivados para o cálcio. Agora, a deficiência de cálcio causa o quê? Ué, gente, se você não tem cálcio, você não tem contração muscular. Então você pode ter cãibra, tetania, tá? Se você não tem cálcio, você altera toda a liberação de neurotransmissores químicos. Então você tem nervosismo, palpitação, beleza? E daí por diante. Então tá aí o cálcio. Não esqueçam, cálcio é um dos elementos químicos que mais caem em vestibulares. Valeu? Então vamos passando aqui, ó. Tá aí, ó, a quantidade de cálcio. Ó, a casca do ovo, a quantidade de cálcio. Farinha de peixe, ó a quantidade de cálcio que tem. Tomilho, semente de papoula, tá? Queijo prato, queijo Minas, a quantidade de cálcio que tem por isso aí. Só pra você ter uma noção. Tá? Osteoporose, nós já falamos rapidamente. Legal. Pessoal, e fósforo? Fósforo é um outro elemento químico que muito cai em provas de vestibular. Então se liga no fósforo. As pessoas não dão muito moral pro fósforo, beleza? Legal. O fósforo, que normalmente é obtido na forma de fosfatos, está diretamente relacionado ao quê? A formação dos dentes e ossos. Gente, no osso eu tenho cálcio e fósforo. Os cristais de hidroxiapatita, tá, são fosfatos de cálcio. Então, os cristais de hidroxiapatita são os cristais que se depositam nos seus ossos, formando-se esses ossos e dentes. Beleza? Então, como que o cálcio está nos seus ossos? Na forma de cristais de hidroxiapatita. Como é que o fósforo está nos seus ossos? Na forma de cristais de hidroxiapatita. Principalmente, o que é o cristais de hidroxiapatita? Fosfato de cálcio. Beleza? Então eu preciso do cálcio e do fósforo também, tá? Indispensável na formação da molécula de ATP. Óbvio, o que é ATP? Adenosina trifosfato. O que é o ATP? É uma bateria, ele armazena energia necessária para o funcionamento da célula. Tá? Então, sem fósforo não tem armazenamento de energia produzida lá na mitocôndria. Pelo processo de fermentação, não tem. Então, fósforo é essencial. Desempenha papel importante no metabolismo de gorduras, carboidratos e proteínas. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O fósforo, ele é essencial na formação do ATP, do NAD, do FAD, tá? Do RNA, do DNA. Então, vamos pensar no NAD e no FAD, tá? No NAD, FAD, GTP, que é outra molécula que armazena energia, ATP, ADP, ATP, GTP, NAD, FAD. Lembram disso? Participam do mecanismo de respiração celular, fundamentais. E para que tenha essas moléculas é necessário fósforo. Se não tem fósforo, não tem NAD, não tem FAD, não tem ATP, ADP, GTP. Então a célula deixa de funcionar, porque a mitocôndria não consegue produzir energia. Beleza? E se não consegue produzir energia, a energia é produzida a partir de quê? De compostos orgânicos, como carboidratos, lipídios, proteínas. Então ele não consegue metabolizar carboidratos, lipídios e proteínas. Fechou? Como eu havia dito para vocês, os nucleotídeos de DNA e RNA são formados de quê? Todo nucleotídeo é formado de grupo fosfato, então olha o fósforo entrando aí, ligado a uma pentose, ligado a uma base nitrogenada. Então, o nucleotídeo de RNA e DNA necessita de fósforo. Gente, ácidos nucleicos, DNA e RNA e proteínas são os elementos, os compostos orgânicos mais importantes, pois ele que garante a determinação das características e a expressão delas, né?
Mantém interligados o sistema nervoso central e dos rins. Ué, óbvio, o sistema nervoso central, integridade do sistema nervoso central, devido ao funcionamento do próprio. E dos rins, ó. Por que dos rins? Porque sem fósforo, tá, não vai ter absorção. O controle da quantidade de fósforo e cálcio no seu corpo está diretamente relacionado à precipitação de sais nos seus rins e formando essa formação de cálculos renais. Beleza? Seja uma outra história. Auxilia na utilização de vitaminas, óbvio, quando você tem um metabolismo adequado, produção de energia adequada, funcionamento adequado da sua célula, as vitaminas são coenzimas, que atuam exatamente como cofatores. Só que quando é cofatores são os sais minerais, quando é coenzima são as vitaminas. Beleza? Aí então tá aqui algumas consequências, falta de apetite, tá? Irritabilidade, confusão mental, tá? Altera a concentração, altera a memória e daí por diante. Beleza? Vou ficar preso ao slide não. Legal. Então aqui algumas fontes de fósforo. Ó, farinha de peixe, 3.600. Levedo de cerveja, 1.750. Muito, hein? Levedo de cerveja é muito usado para purificar o sangue, tá? Beleza. Potássio. Gente, sódio e potássio. Vamos rapidamente resumir a coisa? Sódio e potássio são elementos químicos que caem muito numa prova vestibular. O sódio e potássio está relacionado à bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio está diretamente relacionada ao mecanismo de condução do impulso nervoso pelos neurônios. Então, quando normalmente cai sódio e potássio numa prova, ou está relacionado ao mecanismo de condução do impulso nervoso, tá? A bomba de sódio e potássio, que provoca a repolarização da membrana plasmática celular. E membrana, ela tem que estar sempre polarizada para garantir a condução do impulso nervoso. Lembra? Positivo de fora, negativo de dentro. E a bomba de sódio e potássio é que mantém essa positividade de fora e a negatividade de dentro. Beleza? Legal? Agora, o sódio e o potássio também estão relacionados a equilíbrio osmótico. Tá? A passagem de água de um meio para o outro. O que é osmose? A passagem de solvente do meio menos para o meio mais concentrado. Então, o potássio e o sódio também está relacionado ao chamado equilíbrio osmótico. Fechou? Participa na síntese de glicogênio e de proteínas e do metabolismo energético, óbvio, né? É importante na regulação da pressão sanguínea, fundamental juntamente com o sódio. Participa também no mecanismo de contração muscular, óbvio, gente. O potássio participa da bomba de sódio e potássio. Condução do impulso nervoso, tudo relacionado à condução do impulso nervoso. A deficiência de potássio que causa sede excessiva, perda de apetite, arritmia, fraqueza muscular, apatia e por diante. Fechou? Mas o que não quero que você não esqueça, que o potássio e o sódio estão adicionados à osmorregulação e mecanismo de condução do impulso nervoso. Legal? Isso aí, galera. Tá aí o sódio, a gente já comentou rapidamente sobre ele, tá? Vamos falar aqui sobre o cloro. Qual que é a importância do cloro? O cloro, normalmente, quando cai numa prova de vestibular, o cloro está relacionado a equilíbrio osmótico, tá? Óbvio que o cloro é fundamental para que o corpo, porque onde tem sódio tem cloro, tá? Na regulação da polaridade da membrana plasmática celular também, então está relacionado, assim, à condução do impulso nervoso. O cloro participa na formação do HCl, lembra? Ácido clorídrico, mantém o pH ácido do estômago, não é isso? Então é importante na manutenção do equilíbrio hídrico, tá? Entre outros que eu falei, formação do HCl, tá? Tá lá diretamente relacionado ao processo de transpiração, muco, a espessura do muco, lembra a fibrose cística? Eu gosto muito de falar de cloro, quando relacionar cloro com fibrose cística. Na fibrose cística, o indivíduo tem uma deficiência dos canais de cloro, né? E na deficiência dos canais de cloro, todo muco no seu organismo fica muito espesso por deficiência de água. Isso é todo um processo, né, que é explicado em sala de aula. Mas assim, resumindo, toda vez que você pensar em cloro, pensa em fibrose cística. Pode ser, se o cara quiser cobrar cloro numa prova, ele vem cobrar fibrose cística. E lembre-se, cloro a fibrose cística é a deficiência nos canais de cloro. Uma deficiência nos canais de cloro faz com que todo e qualquer muco no seu organismo fique muito espesso. Muco do pulmão, então aumenta os riscos de doenças pulmonares. O muco do estômago, o muco do intestino, o muco produzido pelo suco, presente no suco pancreático, podendo causar pancreatite. Beleza? É isso aí.
Raramente, deficiência, muito rara deficiência de cloro, né? Agora, pode provocar o que quando tiver deficiência? Convulsões. Encontrado muito no sal de cozinha, tá? Enxofre, componente de muitas proteínas. Gente, lembra qual que é o principal aminoácido que está relacionado ao enxofre, que contém enxofre no radical? É a cisteína. Depois a gente vai ver lá na frente isso aí. Tá? O enxofre é fundamental. Quando um organismo, uma matéria orgânica entra em decomposição, aquele cheiro de decomposição, aquele odor desagradável, normalmente vem do enxofre, tá? Presente nas proteínas espalhadas pelo organismo do indivíduo. E qual aminoácido está presente nessas proteínas que contém enxofre? A chamada cisteína, tá? Fundamental na constituição das cartilagens, pois as cartilagens são riquíssimas em proteína, tá? As cartilagens são riquíssimas em proteína, principalmente colágeno, tá? E essencial na atividade metabólica do organismo. Qualquer elemento químico é essencial na atividade metabólica, tá? A deficiência de qualquer elemento químico pode causar prejuízo. Beleza? Legal? Então a deficiência de enxofre pode causar apatia, fadiga, atraso do crescimento, e aqui algumas fontes onde pode ser encontrado o enxofre. Valeu? Legal. Então tá aí, tá? Fontes de enxofre. Magnésio, cara, se liga em magnésio. Magnésio anda caindo muito em prova, tá? Fundamental na atividade de diversas enzimas que atuam no nosso metabolismo. Gente, sabe qual que é a principal enzima onde o magnésio atua? Tá? Principalmente nas enzimas da transcrição e da tradução e da replicação. Duplicação do DNA, transcrição, que é a produção de RNA mensageiro a partir de um dos filamentos do DNA, e a tradução. Então, todas as enzimas que participam desses processos, normalmente, o magnésio atua como uma coenzima, um elemento fundamental para que ocorra a ativação dessas enzimas para que elas consigam realizar o seu trabalho. Beleza? Necessário no funcionamento dos nervos e músculos, tá? Importante na estrutura dos ossos, além do cálcio, do fósforo, nós também temos magnésio armazenado, depositado lá no seu osso, tá? É como se fosse uma reserva. Fundamental para a síntese de ATP, tá? Fundamental para a síntese de ATP, porque participa fundamental para ativação de enzimas da cadeia respiratória e do ciclo de Krebs. Juntamente com cálcio, atua na permeabilidade das membranas. E nas plantas constitui átomo central da clorofila. Fundamental isso aqui, gente. A clorofila, lembra? Ela absorve energia luminosa, convertendo a energia luminosa em energia química. Tá? Essa energia química é utilizada para fazer com que os seres vivos autótrofos consigam produzir autótrofos fotossintetizantes consigam produzir o seu próprio alimento. Beleza? E a clorofila, a clorofila é um lipídio. E para fabricar esse lipídio é necessário quem? O magnésio. Beleza? Então, sem magnésio não tem clorofila, não tem absorção da energia luminosa, não tem fotossíntese, não teria nenhum ser vivo nesse planeta. Beleza? Legal? E aqui, a deficiência de magnésio causa dores, espasmos musculares, cãibra, fraqueza, náuseas, vômitos, função cardíaca debilitada. Beleza? Ferro, se liga no ferro. É um dos elementos químicos que mais cai no vestibular. Óbvio, galera, quando cai ferro no vestibular, o cara vem cobrar anemia ferropriva. Tá? A deficiência de ferro causa uma doença chamada de anemia ferropriva. E anemia é a dificuldade de transportar gases, principalmente o oxigênio, pois 98% do oxigênio é transportado dentro das hemácias. Então, quando a pessoa tem anemia, ela tem dificuldade de transportar o oxigênio pelo corpo. Tá? Isso que acarreta uma série de consequências. A pessoa fica debilitada, insuficiência respiratória, passa a ter uma apatia, desânimo, cansaço, tá? E uma série de outras consequências, que é uma outra aula sobre isso. Então o ferro é um componente essencial da hemoglobina. Gente, cada hemoglobina contém 4 átomos de ferro, e cada átomo de ferro se liga a um oxigênio. Moral da história, uma única hemoglobina consegue transportar 4 oxigênios, beleza? Essencial nos processos de produção de energia pela célula, ó, fundamental na produção do citocromo. Tá, lembra o citocromo B, C, A, A3 da cadeia respiratória? Passagem de elétrons pela cadeia respiratória libera a energia necessária para posteriormente formar a molécula de ATP. Então, se não tem ferro, não tem citocromos. Beleza? Então, 2 coisas pro ferro, hein? 3 coisas, vamos poder escrever 3 coisas. Previne anemia, ferro priva.
O ferro é fundamental na constituição da hemoglobina. Cada hemoglobina tem 4 átomos de ferro e o ferro é fundamental na constituição dos citocromos, que extraem a energia de elétrons para posteriormente estar relacionado ao mecanismo de produção do ATP. Fechou? É isso aí, galera. Zinco. Zinco. O que tem que ficar de zinco na sua cabeça? O zinco é fundamental no mecanismo de síntese proteica, tá? O zinco ele ativa a enzima RNA polimerase, que faz o processo de transcrição. Então, sem zinco não tem transcrição. Sem transcrição não tem RNA mensageiro. Se não tem RNA mensageiro, não tem posteriormente tradução. Se não tem tradução, não tem síntese proteica. Fechou? Então, componente de várias o quê? Enzimas, tá? Essencial para o funcionamento do sistema imunológico, o sistema o quê? Reprodutor. Gente, proteína, lembra? Zinco está relacionado à proteína, tá? Sistema imunológico, anticorpos, são proteínas. No processo de reprodução, eu necessito de várias proteínas, tá? Mantém os níveis sanguíneos de vitamina A, auxilia no processo de cicatrização de ferimentos, óbvio, o colágeno participa da cicatrização, né? E o colágeno é uma proteína, tá? E atua como faz parte de moléculas de muitas enzimas antioxidantes, atua como antioxidante também, beleza? Carnes, fígados, ovos, peixes, daí por diante. A deficiência, atraso no crescimento, na maturação sexual, dificuldade na cicatrização de feridas, diminuição do apetite, redução do paladar. Ó, na maturação sexual, ó, atraso no crescimento e na maturação sexual. Por isso que muita gente faz tratamento com zinco para crescer, podendo estar associado também ao GH, tá? Beleza? Legal. O cobre, rapidamente falando sobre ele, tá? Componente importante em muitas enzimas, também essencial para a síntese da hemoglobina, mas não pode esquecer, falou hemoglobina, a primeira que tem vindo na sua cabeça é o ferro. A deficiência dele causa anemia e atraso no crescimento. Sem perder muito tempo com cobre. Eu não vejo muito cobre cair em prova. Agora, esse aqui, o iodo, outro queridinho dos vestibulares. Iodo. Gente, lembra? Qual que é a principal fonte de iodo? O sal de cozinha. Tá? É a principal fonte. A maior parte dos alimentos que contém sal de cozinha contém iodo. Então, na década de 40, introduziu-se o iodo no sal de cozinha, porque as pessoas estavam manifestando uma doença causada pela deficiência de iodo chamada de bócio endêmico. Lembra? É quando a tireoide aumenta de tamanho, aumenta de volume. Beleza? Devido à deficiência de iodo. É o chamado bócio endêmico, é um hipotireoidismo do tipo bócio endêmico, deficiência de iodo. Então aqui, componente fundamental dos hormônios da glândula tireoide. Sem iodo, a tireoide não consegue produzir o T3, triiodotironina. Sem iodo, a tireoide não consegue produzir o T4, tetraiodotironina, ou também conhecido como tiroxina. O T3 e o T4 são hormônios do metabolismo. Na falta de iodo, falta T3 e T4. Leva um quadro de hipotireoidismo. E esse hipotireoidismo, causado pela deficiência de iodo, faz com que aumente o volume da tireoide, formando um papo na região do pescoço. Esse processo é conhecido como bócio endêmico. Pensou iodo, bócio endêmico, hipotireoidismo. Fechou? É isso aí, galera. Então, detalhe. E o hipotireoidismo na criança, que nome recebe? Tá? Cretinismo, hein? Não pode esquecer. O hipotireoidismo na criança recebe o nome de cretinismo. Aí eu tenho retardo no desenvolvimento físico, mental e sexual. Beleza? T3 e T4 são hormônios essenciais para o desenvolvimento e crescimento de uma criança. Legal. Ó, o flúor, nós já sabemos, tá? Ele fortalece o esmalte dos dentes, pois ele converte a hidroxiapatita em fluoropatita, que é muito mais dura, muito mais resistente à ação dos ácidos produzidos pelo processo de fermentação das bactérias que estão na sua boca. Então, quando você fica um certo tempo, quando você fica um determinado período de tempo com alimento na boca e não escovou os dentes, esse alimento fermenta pela ação de bactérias, principalmente streptococcus. Aí esses ácidos produzidos é que vão destruindo o esmalte do dente. Qual que é o objetivo de usar o flúor? O flúor substitui a hidroxiapatita do esmalte pela fluoropatita, que é muito mais resistente e menos vulnerável à ação dos ácidos produzidos pelo processo de fermentação dentro da sua boca, quando você não escova os dentes. Beleza? O cromo, tá? Quase não vejo cair em prova de vestibular. Atua no metabolismo energético, no metabolismo da glicose, tá? E ajuda a manter os níveis de açúcar no organismo.
Beleza? Sinceramente, o cromo é muito usado no processo de emagrecimento, ó, tá? Essas fórmulas mágicas aí, reparem vocês, normalmente tem cromo, porque acredita-se que o cromo está relacionado ao emagrecimento, beleza? Porque ele ajuda a manter os níveis de glicose no sangue, tá? E ajuda a regular a taxa de colesterol, beleza? Então tá aí. Selênio, tá? Sinceramente, tá aí. Se você quiser, tá nos nossos slides aí. Se você quiser dar uma olhada, ótimo. Mas o selênio eu não vejo que aí tem grande incidência também no vestibular. Agora, cobalto é importante, ó. Pode ser importante, ó. Componente da vitamina B12. Então, e a vitamina B12 evita a chamada anemia perniciosa. Então, a gente pode falar que a deficiência de cobalto leva à anemia perniciosa, pois a deficiência de cobalto prejudica a formação da vitamina B12 e na falta de vitamina B12 impede causa uma doença conhecida como anemia perniciosa. Beleza? Legal. Manganês também não tem grande incidência em provas de vestibular. Eu acredito que você não tem que ficar decorando nada sobre manganês. Mobilidênio, muito menos mobilidênio. Beleza? Vanádio é outro que eu não vou também estar discutindo com vocês. E o lítio também.